Bom dia, mais uma vez aqui com vocês. Venho falar um pouquinho hoje para vocês, tentar ser mais rápido e sucinto possível. Quero falar um pouco sobre profetas que passaram nas nossas gerações, nas gerações passadas, os profetas a qual a Bíblia fala. E eu quero citar alguns, porque eu quero citar Jonas, que muitos de vocês conhecem, né? A situação, Jonas foi aquele que Deus mandou ele ir pregar em Nínive e ele não obedeceu a voz de Deus, porque Nínive tinha matado muitos judeus, né? Era um povo que não... que havia guerras, né? Contendas entre judeus e os nínivites. Enfim, tanto que ele não foi, né? A gente conhece essa passagem, a gente conhece desde criança, né? O pessoal que fez aulas de religião, né? Na época que ainda no colégio ainda se tinha aula de religião. E a gente viu em livros, né? Que o grande peixe, né? Que Jonas foi engolido por não querer ir pregar em Nínive. Mas assim ele ficou 3 dias na boca do peixe, né? Porque o profeta, ele tem um contato com Deus. A pessoa que Deus usa, que tem essa intimidade com Deus, quando Deus manda ela falar, ela fala. Mas ela fala o que Deus manda falar, não o que a pessoa quer ouvir. E Jonas, Deus instruiu Jonas para ir lá pregar a Nínive. E depois de 3 dias, Jonas fugir do caminho. Muitas vezes, eu quero te falar que Deus tem um plano, um projeto na tua vida. Deus escreveu um caminho para ti. E tu saiu desse caminho. E hoje pode ser que tu esteja dentro desse grande peixe. Mas no tempo certo, esse grande peixe vai, assim como Jonas ficou 3 dias no grande peixe e depois foi vomitado para fora na praia em Nínive. E ele entendeu e foi e pregou o evangelho. Você pode estar passando uma situação semelhante, uma situação de sofrimento, uma situação de desobediência, ou até mesmo de não conhecer os caminhos de Deus, e por hoje tu pode estar sofrendo muitas coisas na tua vida que tu não entende por que esse sofrimento. Eu te digo que é porque tu não tem andado no caminho de Deus. Porque há 2 diferenças. Uma, tu sofrer o sofrimento com Deus, que Ele está trabalhando na tua vida, e outra é tu receber o sofrimento sem Deus na tua vida, tá entendendo? Tá recebendo algo por a desobediência, porque a desobediência nos leva ao pecado e o pecado à morte. Então, Jonas foi e pregou. E o que é de mais interessante é que Jonas foi e pregou contra a vontade dele. Ele foi lá em Nínive pregar, mas ele não foi pregar assim com audácia, com intrepidez, como a gente vê muitas pessoas do nosso meio pregando. Ele foi e pregou a palavra assim como Deus mandou, de uma forma sucinta e verdadeira. E falou para o povo de Nínive: vocês têm 40 dias para se arrepender, senão Deus vai destruir a cidade de vocês. Deus vai exterminar. E te digo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, era o que Jonas queria que fosse exterminado mesmo, Nínive. Porque Nínive vinha matando os judeus naquela época. Então, pelo coração de Jonatas, ele desejava que fosse destruído toda Nínive. Mas, no momento que ele foi lá e profetizou, obedeceu a voz de Deus e falou, de uma forma até eu creio que entristecida, de uma forma sem vontade, sem eficiência, sem misericórdia com eles, ele foi e pregou, anunciou a palavra de Deus, e aquela palavra entrou com tanto poder na vida do povo de Nínive, que todos, mas todos se converteram, todos mudaram de vida e pararam de adorar deuses estranhos.
e Deus não destruir Nínive, porque Nínive estava no mesmo caminho que Sodoma e Gomorra, né? Tudo que é tipo de pecado, tudo que é tipo de indecência, de desordem. E nem vamos entrar muito a fundo nisso, porque é muita coisa errada que existia em Sodoma e Gomorra e como em Nínive, para ponto de Deus querer destruir uma liberdade, uma falta de respeito, uma falta de caráter, uma falta de decência sem procedentes. E Jonas, depois disso de anunciar e Deus ter salvo a cidade, ele entristeceu e ele foi e se descansou embaixo de uma árvore. E aquela árvore, assim que ele se deitou e descansou do sol, do tempo árduo que ele ficou pregando, Deus mandou um inseto ali e matou aquela árvore. E ele ficou sem sombra. E Deus se entristeceu, e ele se entristeceu com Deus porque Deus matou aquela árvore. Mas ele se entristeceu com Deus porque Deus tinha matado a árvore por causa que ele estava usufruindo da sombra. Não que realmente ele estava preocupado com a árvore. E com isso aprendemos também, né? Deus ensina ali Jonas que assim como ele ficou preocupado com uma árvore porque estava trazendo sombra, assim ele aprendeu que Deus estava preocupado com milhares de pessoas que iam morrer, que estavam sem a sombra de Deus na vida delas. E Jonas aprendeu. Oséias também foi um grande profeta. E eu venho aqui te dizer que o profeta, ele, se o profeta não passar por adversidade, se o profeta não passar aquilo que Deus está ensinando, te digo que ele não tem preposição, ele não tem como pregar aquilo que ele viveu. Ele precisa viver o que vai ser pregado. E Oséias, quando Deus falou com ele, Oséias estava esperando casar com uma moça muito bonita, uma moça muito linda, que ele já vinha esperando. Só que quando Deus veio e falou para ele, não, tu não vai casar com essa mulher, vai lá e casa com uma prostituta. E aí que nós aprendemos, irmão, quando Deus quer falar, quando Deus quer usar, quer que a gente viva na pele aquilo que nós fazemos com Deus. E aí, irmãos, ele foi lá e casou com a prostituta. De dia ele andava de mãos dadas, com os filhos atrás, e de noite ela saía para se prostituir. E aí, irmãos, depois, assim, desse jeito, Deus falou com ele depois também. Assim vocês fazem comigo. De dia vocês andam de mão dadas comigo, mas de noite vocês vão adorar deuses estranhos, a Baal, que tem olhos, mas não veem, que tem boca, mas não fala. Adorar Astarote e adorar todo tipo de Deus, ao ponto de até eles entregarem seus filhos, né, em sacrifício. Jeremias também. Jeremias foi um grande também profeta. E quando ele estava pregando, foi um dos últimos profetas antes de Jerusalém cair, Israel. Ele foi e pregou para o rei, ele falou para o rei. Porque muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que massageia nosso ego, nossa mente, nossa vida. Queremos ouvir coisas carnais, coisas materiais. Mas não é assim. O profeta, ele vai falar aquilo que vem da parte de Deus. Quando é o profeta de Deus, ele vai falar o que é de Deus. E ele carrega um peso muito grande. Porque muitos profetas foram mortos no tempo que Jesus mandava. Tanto que Jesus comenta na palavra dele, vocês
Jerusalém, Israel, que matam os meus profetas. Porque sempre que Deus mandava os profetas para pregar o evangelho, e era pregação, era exortação de voltar para os caminhos de Deus, eles matavam os profetas. E Jeremias não foi diferente. Jeremias pegou e foi falar para o rei e falou: ó Deus, tu só não vai perder o teu reino se tu se entregar ao pessoal da Síria, ao rei da Síria. Vocês não vão morrer, não vão ser cativos. Aí o que fizeram com ele, com Jeremias? Jogaram ele numa cisterna. Jogaram ele num buraco que só tinha barro, lodo. E lá dentro, mas ele nunca deixou de glorificar a Deus. Ele nunca deixou de levar, porque o profeta leva a palavra. Naquelas épocas bíblicas, quando o profeta, porque o profeta ele tem uma vida só. O profeta ele tem uma vida de solidão, ele vive sozinho. E quando Deus manda, ele sai. E naquela época, quando o profeta saía, foi assim. Quando Samuel foi ungir Davi como rei, ele teve que atravessar o país. E onde ele passava, o povo ficava apavorado e perguntava: tu vem em paz ou vem em guerra? Porque essa era a visão que eles tinham do profeta. Eles sabiam que quando o profeta surgia, ou ele falava aquilo que Deus manda. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quando tu ouvir a verdade, muitas vezes Deus usa alguém próximo da gente, pode não ser profeta, mas Deus usa muitas vezes pessoas próximas da gente. Esse final de semana mesmo, testemunhando, meu irmão veio lá da minha cidade, graças a Deus, uma pessoa temente a Deus, que tem buscado a presença de Deus, tem se colocado a entender e conhecer mais a Deus, e nós fomos numa pizzaria de noite confraternizar. E vou revelar para vocês, quando nós estávamos lá numa pizzaria, a menina que estava servindo a pizza veio nos servir. E eu acho que quando ela veio na terceira, quarta vez, Deus usou meu irmão como profeta, e ele falou para ela: Deus manda te falar que ele tem visto a tua aflição, tem visto como tu tem estado aflita, depressiva, mas ele manda dizer que hoje ele acalma teu coração, ele te traz tranquilidade, alegria e paz. E falou para ela, entregou algo de Deus para ela. E ela confirmou mesmo, foi Deus que te mandou mesmo. Tu vê, irmão, como o profeta vem de longe. Meu irmão não é daqui, o meu irmão não é de Caxias do Sul, meu irmão é lá de Três Coroas. E eu entendi depois que nós não fomos ali para comer uma pizza. Nós fomos ali para Deus usar o meu irmão como um profeta para entregar uma palavra de Deus. Porque Deus estava interessado naquela vida. Sabe, irmãos? Como é tremendo quando Deus nos usa para falar com alguém, para orar por alguém, para entregar algo dele. Você pode não acreditar, mas Deus faz isso. Você pode muitas vezes questionar Deus: ah, Deus, mas eu me entristeci, eu estou magoado porque aconteceu tal circunstâncias na minha vida, eu passei por situação e tu não fez nada, tu não me amparou, tu não me ajudou. Irmãos, muitas vezes nós não vemos a ajuda de Deus, porque a ajuda de Deus sempre chega na hora certa, e Ele sabe como atrair-nos a presença dEle. Só que nós temos endurecido o nosso coração, nós temos colocado outros deuses na nossa vida, na nossa frente, porque nós colocamos outros deuses. Aí você vai dizer que não, mas nós colocamos. Tudo aquilo que tu coloca em primeiro lugar na tua vida não deixa de ser um Deus. E a Bíblia fala, Deus fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E a Bíblia fala, Deus fala: busca eu em primeiro lugar. Primeiro mandamento: buscar Deus sobre todas as coisas. E aí o mundo entra, a nossa vida diária, a nossa
a nossa natureza carnal vem e toma conta da nossa vida e nós fizemos tudo durante o dia. Cada vez mais corrido, cada vez mais e não notamos as coisas, Deus do lado, Deus operando durante o dia, querendo usar alguém para falar conosco, usando uma situação, às vezes pela visão, Deus quer nos mostrar algo, às vezes pela audição, às vezes Deus nos usa alguém através do comportamento e nós não vemos. Nós passamos despercebidos porque estamos preocupados com algo carnal, um desejo carnal, uma vontade que ela pode ser, essa vontade ela pode ser realizada, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Nós temos que tirar um tempo para Deus, para buscar as coisas de Deus. Amém? Fica na paz, Deus abençoe, tá? Quiser me seguir no canal ali, Erickson Rambor, só me seguir, tá? No meu canal ali, me esqueci agora, mas me segue lá se puder, e se puder compartilhar o máximo possível, eu fico agradecido, tá? Desculpe os meus erros, desculpe as minhas falhas, porque eu sou humano, eu sou falho, mas que Deus chegue até o teu coração, a tua vida. Eu sei que é um áudio meio comprido, né? Eu sei que hoje em dia a gente não tem paciência para escutar áudio, para ouvir palavra, mas eu espero que Deus fale no teu coração e que se Deus botou essa mensagem até chegar até ti, até tua vida, é porque Ele tem algo para ti e tu é especial. E diz na Bíblia que há festas no céu. Quando uma pessoa aceita Jesus, há festa no céu. Que para Deus uma alma é mais importante que todo o tesouro do mundo. Então entenda o teu valor. O teu valor é maior do que o mundo. Deus abençoe.